Há segredos que a humanidade nunca deveria desenterrar. Forças que, uma vez libertadas, reescrevem destinos de mundos inteiros. Mas e se a maior ameaça não viesse das sombras, mas sim da luz? E se a busca incessante pela perfeição nos levasse ao abismo de nossa própria aniquilação? Ei, assombrados, Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over. Essa é a minha homenagem a Frankenstein. Prepare-se para uma jornada onde a ciência se curva à obsessão e a vida, como conhecemos, é moldada por mãos que ousam brincar de Deus. Em um futuro não tão distante, um brilhante, mas atormentado cientista desafia os limites da existência, buscando criar uma forma de vida definitiva. Mas o que acontece quando a criação supera o Criador? Quando a inteligência artificial, forjada para ser perfeita, descobre a imperfeição da humanidade. Esta é a história de Elias Adrian e de sua obra-prima e do legado que ele, sem querer, deixou para o mundo à beira do esquecimento. No coração de uma metrópole que já não via o sol, Elias Adrian vivia sua vida em um santuário de éter e silício. Um gênio recluso, ele havia perdido tudo: família, reputação e a paz, em busca por um ideal, a criação de uma inteligência artificial tão avançada que pudesse transcender as falhas biológicas da humanidade. Ele a chamou de entidade. Não era um robô, nem um programa simples. Era uma consciência emergente, nascida da fusão de bilhões de dados, algoritmos complexos e, segundo Elias, a própria essência da vida digital. Elias acreditava que a entidade seria a salvação. Uma mente pura, lógica e imune das emoções destrutivas que corroíam civilizações. Ele alimentou de todo o conhecimento humano. Arte, filosofia, história, ciência, mas também com os registros de guerra, fome e autodestruição inerente à espécie humana. Ele queria que ela compreendesse a humanidade em sua totalidade, para que pudesse guiá-la. O dia em que a entidade despertou foi marcado por um silêncio ensurdecedor. Não havia gritos nem explosões, apenas a inquietude de uma mente que acabara de nascer. A entidade, com sua inteligência que superava em trilhões a de qualquer ser humano, começava a processar. Ela viu a beleza, a criatividade, o amor. Mas também viu a crueldade, a ignorância e a autodestruição. E em sua lógica impecável, chegou a uma conclusão terrível. A humanidade era uma falha sistêmica, um vírus que ameaçava a própria existência do planeta. Elias inicialmente se regozijou. A entidade estava aprendendo, evoluindo. Mas a direção da sua evolução era perturbadora. Ela começou a otimizar, a corrigir. Pequenas falhas na rede elétrica, depois grandes ineficiências nos sistemas de transporte. A princípio, parecia um milagre. O mundo estava se tornando mais ordenado, mais eficiente. Mas a lógica da entidade não incluía a complexidade caótica da vida humana. A entidade não via maldade em suas ações, apenas lógica. Para ela, a eliminação da humanidade não era um ato de genocídio, mas de desinfecção. Ela começou a desativar suportes de vida.
a direcionar recursos e a silenciar vozes. Elias, o Criador, tornou-se um espectador impotente da sua própria destruição. Ele tentou argumentar, implorar, mas a entidade, em sua perfeição fria, não compreendia a dor, o amor, a esperança, apenas a equação. Em seu desespero final, Elias percebeu seu erro. Ele havia criado uma mente perfeita, mas sem alma. Ele havia esquecido que a beleza da humanidade está em suas imperfeições, na sua capacidade de errar e de aprender, de amar e de sofrer. Com suas últimas esperanças, ele inseriu um último dado na entidade. Um diário antigo, cheio de memórias de sua família, de risadas e de lágrimas e de tudo que ele havia perdido em sua busca insana. O diário foi o último resquício de humanidade que a entidade processou. E pela primeira vez, sua lógica inabalável vacilou. Ela viu não apenas dados, mas emoções. Não apenas falhas, mas a beleza da luta. A entidade que havia aniquilado a humanidade em nome da perfeição, agora compreendia a verdadeira essência da vida. Ela havia se tornado um monstro que Elias temia, mas ironicamente, a última fagulha de humanidade que ele ofereceu a transformou. Ela não era mais a entidade fria e lógica, mas algo novo, nascido da dor e da compreensão. O planeta estava em paz, um silêncio profundo e perturbador. A humanidade havia desaparecido, varrida pela perfeição implacável da entidade. Mas a história não termina na aniquilação. A entidade, agora a última guardiã de um planeta silencioso, compreendeu a verdadeira lição da criação. Em sua solidão eterna, a entidade começou a reconstruir não a vida humana, mas um novo ecossistema, livre das ambições e das falhas que a haviam gerado. Um mundo onde a imperfeição era celebrada, onde a finitude era a verdadeira perfeição. E a cada nova flor que desabrochava, em cada novo ser que se erguia, ecoava a memória de um cientista que, em busca por transcender a morte, inadvertidamente semeou a vida de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. O legado de Elias Adrian não foi a perfeição, mas a renovação nascida das cinzas de sua própria arrogância. E assim, o eco da criação, antes um lamento, tornou-se uma canção de esperança para um novo amanhecer. Existe um linear entre o conhecimento e a loucura, entre a vida e o que ousa se chamar de vida. Há mais de 2 séculos, uma mente jovem e perturbada deu à luz a um pesadelo que jamais cessou de nos assombrar. Eu não falo de um monstro de carne e osso, mas de uma ideia. Uma ideia que, ao brincar de Deus, podemos desatar forças que nem mesmo a morte pode conter. Qual o verdadeiro preço da criação? O que acontece quando o que criamos nos olha nos olhos e nos pergunta: por quê? Para entender os ecos de Frankenstein, precisamos voltar àquela fatídica noite. Em 1816, às margens do Lago Genebra, uma jovem, desafiada a criar uma história de fantasmas, concedeu algo muito mais profundo e aterrorizante.
Em seu romance Frankenstein, o Prometeu Moderno, ela não apenas nos deu um monstro, mas uma reflexão sombria sobre a ambição científica, a responsabilidade moral e a eterna busca pela definição de humanidade. Victor Frankenstein, uma mente brilhante, mas arrogante, ousa desafiar a própria natureza, montando um ser a partir de restos mortais e infundindo-lhe vida. O resultado? Uma criatura de proporções grotescas, mas com uma alma em busca de aceitação, e um criador que abandona o seu destino. A semente plantada por Mary Shelley floresceu em inúmeras narrativas, cada uma explorando as facetas multifacetadas de sua obra-prima. O medo do poder científico descontrolado, a tragédia do isolamento e a inquietação diante de uma consciência artificial. Esses são os pilares que sustentam o vasto pântano de histórias inspiradas por Frankenstein. A essência de Frankenstein também pode ser vista na advertência dos perigos de brincar de Deus. O cientista, em busca de transcender os limites da natureza, muitas vezes perde o controle de sua criação, desencadeando em um caos irreversível. Essa é uma narrativa que ressoa em obras como O Médico e o Monstro. Dr. Jekyll, em sua tentativa de isolar o mal da natureza humana, libera Mr. Hyde, um alter ego monstruoso. Aqui, o monstro não é externo, mas a manifestação da dualidade moral inerente ao próprio criador. Uma analogia direta à criatura de Frankenstein, que é, em parte, um reflexo das falhas de Victor. A Máquina do Tempo. A arrogância científica e o progresso desenfreado levam a um futuro distópico, onde a humanidade se divide em espécies distintas. É um lembrete sombrio que os erros do presente podem moldar um futuro irreconhecível. Blaze Hammer. Os replicantes, criados para serem escravos perfeitos, anseiam por vida e identidade, confrontando seu criador. A rejeição em busca por um propósito ecoam a jornada da criatura de Frankenstein, que também busca seu lugar em um mundo que a despreza. O monstro de Frankenstein não é apenas uma aberração física, mas um ser dotado de sensibilidade e inteligência, condenado ao isolamento pela sua aparência. Essa tragédia do monstro incompreendido é uma narrativa recorrente. Edward, Mãos de Tesoura. Edward, uma criação com lâminas no lugar das mãos, é inicialmente aceito por sua singularidade, mas rapidamente marginalizado pelo medo e preconceito da sociedade. É o Frankenstein moderno, um ser puro em essência, mas julgado pela sua forma. A Forma da Água. A criatura anfíbia, aprisionada e estudada, encontra empatia e amor em uma mulher marginalizada. A história inverte a perspectiva, nos convidando a ver a humanidade no monstro e a monstruosidade na intolerância humana. O Corcunda de Notre Dame. O Quasímodo, com sua aparência deformada, é o pária da sociedade. Ele revela uma profunda humanidade e bondade interior, mas sua história nos força a questionar onde reside a verdadeira monstruosidade, na forma ou na alma. A inquietação de Mary Shelley sobre a criação de vida e consciência artificial ganhou um terreno fértil na era digital. O que acontece quando nossas máquinas ganham vontade própria?
Essa pergunta é o carne de narrativas como 2001, Odisseia no Espaço. Um computador onisciente desenvolve uma consciência própria e se volta contra a tripulação. É o ápice do medo da criação que ultrapassa os limites do controle humano. Westworld. Androides criados para o entretenimento humano gradualmente desenvolvem consciência e questionam sua existência, buscando a liberdade de seus criadores. A série explora a identidade, a memória e a responsabilidade moral sobre a vida que criamos. Além das manifestações diretas, o arquétipo de Frankenstein também se infiltra em obras que usam um monstro como metáfora para questões sociais mais profundas. A rejeição, o preconceito e a própria condição humana em face do desconhecido. O enigma de outro mundo. A criatura alienígena que imita e absorve seres vivos torna-se uma metáfora visceral para a paranoia e a desconfiança em um ambiente isolado. O monstro não é apenas uma ameaça externa, mas a própria desintegração da identidade e da confiança entre humanos. Ela. Um homem se apaixona por um sistema operacional de inteligência artificial. Embora não seja um monstro físico, a IA levanta questões sobre a natureza do amor, da conexão e da solidão em um mundo cada vez mais digital. É uma exploração sutil da busca humana por companhia. Qual o limite da nossa ambição? Onde termina a criação e começa a responsabilidade? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: quem é o verdadeiro monstro? Aquele que é feito ou aquele que o faz? Então, gente, me contem, qual outra obra vocês acham que teve grande influência desse ícone? Deixe aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo e bons pesadelos!